São Mateus, capítulo 24, versículo 36. São Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Obrigado, Pai, por esta leitura que temos feito. Pedimos a Tua graça soberana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o último sinal. Muito bem, meus irmãos, temos nós aprendido através da Sagrada Escritura que Mateus 24, o sermão profético, nós encontramos Jesus falando quando ele estava saindo do templo, mostrando aos discípulos o templo, a estrutura do templo. Jesus disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. É lógico que os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Então Jesus, logo após sair do templo, já no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a Jesus em particular e perguntaram para Jesus: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
você observa que foram feitas aqui 3 perguntas a Jesus. 3 perguntas distintas. Embora a religião, a teologia, os teólogos tentam juntar tudo isto como se fosse uma pergunta só, Jesus, na verdade, recebe 3 perguntas distintas do seu discípulo. E Jesus começa a responder essas 3 perguntas distintas, uma a uma, dando resposta. Quando seriam essas coisas que não ficaria pedra sobre pedra no templo? Quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus vai responder essas 3 perguntas de forma distinta, como elas foram feitas de forma distinta, certo? Agora, o interessante é que Jesus, quando vai responder, ele começa a falar sobre os 7 selos. Jesus aqui começa a falar dos selos, o Cordeiro falando dos selos, certo? Você encontra ele falando dos selos aqui no capítulo 4, verso 4 e 5. Depois ele fala disso do primeiro selo, depois fala do segundo selo, no versículo 6. Depois você encontra ele falando no versículo 7 e 8, ali do terceiro selo. Depois você vê Jesus falando do 4º selo, versículo 9. Depois ele fala do 5º selo, no versículo 10 ao 13. Jesus fala do 6º selo, no versículo 29. E quando Jesus vai falar do 7º selo, que é o versículo 36, ele diz apenas: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem Filho, mas unicamente meu Pai. Então você percebe que o mesmo Jesus vem falando dos selos aqui no Mateus 24. Quando chega no 7º, ele apenas diz: aquele dia e hora ninguém sabe. Agora, nós já aprendemos que Jesus respondeu a pergunta dos discípulos: quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Ele respondeu essa pergunta no versículo 15 em diante, quando ele disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está profetizando aqui daquela abominação da desolação que Daniel falou no capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 11, se referindo, àquela estrutura, é chamado de mesquita, que foi colocada ali em cima, de onde era o templo, que foi derribado por Tito, general romano, no ano 70, que é o que Jesus diz aqui: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, nós já aprendemos pela mensagem do irmão Brana que, embora a teologia jogue isso tudo para o futuro, irmão Brana já joga lá para trás, no ano 70, quando exatamente o general Tito, romano, invadiu Jerusalém e matou os judeus que ali ficaram. Os que foram dispersos, as nações fugiram, mas os que ficaram ali, porque ai das grávidas, das que amamentarem, não poderiam fugir com neném novo, ou grávida, não poderia correr. Orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado.
no sábado, porque as portas do templo, da cidade, estariam fechadas, não teria como fugir. E no inverno, porque não teria como correr no meio das neves do inverno. Então veja, tudo isso era aquele dia onde não ia ficar pedra sobre pedra, e o templo foi derribado, e a desolação, a abominação de que falou o profeta Daniel no capítulo 9, versículo 27, disse: e firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nós já aprendemos pelo irmão Brano, o profeta de Deus, que este que faz um pacto por uma semana com os judeus é exatamente Cristo. Eu queria ler rapidamente este parágrafo, que ele é interessante, na mensagem Perguntas e Respostas, sobre os selos, né? A pergunta que fizeram ao irmão Brana, exatamente sobre esta questão do pacto que é feito, né, ali com os judeus, e perguntaram para o irmão Brana sobre este pacto, e ele vem e responde aqui na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos. Quero tomar esta pergunta feita e a resposta que o irmão Brana dá exatamente, certo? Vamos tomar aqui mensagem Perguntas e Respostas sobre os 7 selos, para ler onde fizeram essa pergunta para o irmão Brana sobre esta questão do pacto feito, né, com os judeus. E ele vem e responde. Deixa eu tomar aqui a mensagem e a pergunta e a resposta do irmão Brana, onde ele vai falar deste pacto, certo? Então veja, enquanto eu acho aqui, nós encontramos que Jesus vem falando dos 7 selos, vem falando e respondendo exatamente a pergunta 18, perguntas e respostas sobre os selos, certo? Pergunta de número 18, parágrafo 225, porque essa desolação, esta abominação da que falou Jesus, lá em Mateus 24, verso 15, se referindo àquela mesquita que está no lugar santo, onde era o templo que foi derribado pelo general Tito no ano 70, foi construído ali em cima, onde era o Santo dos Santos, né? O monte onde Abraão levou Isaque para sacrificar, o Monte Moriá, aquele monte foi construído ali, aquela mesquita, certo? Que é a abominação, está no lugar santo, onde o templo foi derribado, ele foi construído, aquela mesquita muçulmana. Vamos ler? Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 225. Preste bem atenção na pergunta. A pergunta é: quando o concerto de Daniel 9, 27 foi confirmado por uma semana? Certo? E a pergunta foi direcionada a Daniel 9, 27. O que diz Daniel 9, 27?
E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a pergunta é esta, pergunta 18, perguntas e respostas sobre os selos. Quando o concerto de Daniel 9:27 foi confirmado por uma semana? Aí a resposta do irmão Brano é a seguinte, ele diz: metade dele foi confirmado o concerto quando Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios, de modo nenhum. Ele disse aos seus discípulos: não vão aos gentios, foi para os judeus somente, está vendo? E ele pregou por 3 anos e meio, isto é metade da 70ª semana, agora como Daniel disse que ele faria, certo? Então esse concerto feito por uma semana foi confirmado quando Cristo veio para trazer este concerto por uma semana para esse povo judeu. E esta semana foi repartida em 2 partes. 3 anos e meio Jesus cumpriu pregando aos judeus, e a outra parte, 3 anos e meio, será para os judeus ainda com Moisés e Elias, com a 7ª trombeta, Apocalipse 11, para os judeus. Quando a igreja, a esposa de Cristo, for levada no arrebatamento, Deus voltará a tratar com os judeus para completar esta semana, este pacto, este concerto que ele firmou quando ele desceu do céu para ir ao Calvário. E os judeus o rejeitaram, para que nós, gentios, fôssemos encontrados por meio da visitação de Deus durante 7 eras da igreja, compondo a noiva gentílica e este povo de cada era que forma esta noiva que vai ser arrebatada. Certo, meus irmãos? Então perceba que Jesus, em Mateus 24, quando ele está falando, respondendo às 3 perguntas dos discípulos, quando serão essas coisas que não vai ficar pedra sobre pedra? Ele começa a falar dos selos. Depois ele responde a pergunta e diz: quando não vai ficar pedra sobre pedra? É quando o povo pudesse ver exatamente e precisar ir e fugir daquela tribulação, daquela angústia que o povo judeu sofreria no ano 70. Não ficaria pedra sobre pedra, certo? Agora, quando você encontra ele falando dos selos, ele vem aqui e fala dos selos, vai falando dos selos. Quando chega no 7º selo, Mateus 24, 36, ele diz: aquele dia e hora ninguém sabe. E se detém. Agora, da forma que ele fala, aquele dia e hora ninguém sabe, ele mostra os sinais do tempo da vinda de Cristo. Apesar de não dizer o dia e a hora, que ninguém sabe, mas ele deixa os sinais para serem vistos pelas pessoas, para quando esses sinais forem vistos, o povo ficar apercebido do dia e a hora. Pois quando ele vem naquele dia e hora, ele vem exatamente nesses sinais. Os sinais do tempo do fim mostram quando ele estará presente. E esses sinais seriam o quê? Como foi no dia de Noé, seria na vinda do Filho do Homem. Então, apesar dele dizer que aquele dia e hora ninguém sabe, mas ele disse: olha, assim como foi lá no dia de Noé, vai ser no dia da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos.
e não perceberam. E o dilúvio veio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja, ele deixou os sinais para o povo. Quando ver os sinais, dizer: olha, é dia, é tempo do Senhor vir. E Jesus disse que, como foi no dia de Sodoma, no dia de Ló, assim seria na vinda do Filho do Homem. Aqueles sinais que Jesus fez lá na tenda com Abraão, de costa para a tenda, discernindo o pensamento de Sara, Jesus disse que esse sinal retornaria para o tempo do povo gentil. Agora, o irmão Branda deixou para nós que aquele sinal que Jesus fez, me perdoe, que o Filho do Homem, aquele homem, Deus numa carne humana, que visitou Abraão e discerniu o pensamento de Sara, aquele sinal seria o último sinal. O último sinal. Eu quero ler com os irmãos aqui na mensagem Ouvi, mas agora vejo, a partir do parágrafo 112, porque o irmão Bruna vai falar deste sinal messiânico, vai falar deste sinal profético, e vai trazer para nós que aquele sinal que foi feito por aquele homem chamado de Elohim, em que dois anjos desceram a Sodoma, mas um ficou com Abraão, e este sinal seria repetido, e este seria o último sinal antes de Isaac nascer. Quero ler com os irmãos da mensagem, vamos aqui rapidamente. Ouvi, mas agora vejo, 112, preste bem atenção, meus irmãos. O profeta disse: agora nós observamos aqui em Lucas capítulo 17, verso 30, que ele disse que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria, como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre e queriam desculpar, não foi acerca de Moisés, acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou, ele disse: agora como foi no dia de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. 113. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recordem, quero grifar para você ver, enfatizando, o irmão Brana diz: recordem, a igreja nunca recebeu más testemunhas. A igreja nunca recebeu más testemunhas. A igreja nunca recebeu más testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo que após a visita de Deus em carne, o que veio depois? Isaac. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. Agora presta atenção, meus irmãos, como Brana disse, a igreja está esperando pelo Filho prometido. A igreja está esperando pelo Filho prometido. A igreja, nós estamos esperando pelo Filho prometido.
E ele, o filho prometido, virá bem após os dias deste ministério. A igreja está esperando pelo filho prometido, mas o filho prometido vem após os dias deste ministério. Que ministério? O ministério do irmão Brana, que era o ministério de Deus em carne, como Elohim, com os mesmos sinais messiânicos, discernindo os pensamentos. A igreja está esperando pelo filho prometido, e ele virá bem após os dias deste ministério, o ministério de Deus em carne em Brana. Depois desse ministério de Brana, de Deus em carne, o filho prometido viria após este ministério. A irmã Brana disse: ele será revelado dos céus. Ele será revelado dos céus. A igreja está esperando pelo filho prometido, e ele virá bem após o dia deste ministério, e ele será revelado dos céus. Isto é o arrebatamento, isto é rapto. O filho prometido será revelado dos céus, é nós subir e encontrar o Senhor nos ares. Ele será revelado dos céus, mas ele só pode ser revelado dos céus, o filho prometido, o rapto, após os dias do ministério do profeta, o sétimo anjo, Deus em carne humana, o ministério de Elohim, aquele sinal messiânico que foi o último sinal. Abraão, depois da visita de Deus em carne, que falou com Abraão, Abraão deu-lhe de comer bolo, leite, carne, e Abraão lavou seus pés, e aquele homem, o Elohim, discerniu os pensamentos de Sara e deu a promessa para Abraão, que depois ele se foi, desapareceu, ele não apareceu mais. Aquele foi o último sinal. Dali, o que aconteceu? Abraão, logo após, depois daquele sinal, veio o filho prometido, Isaque. A igreja, a noiva, do mesmo jeito. Assim como o filho do homem desce do céu, nos dias idênticos ao de Sodoma e Gomorra, no dia de Ló, ele vem do céu, se encarna no sétimo anjo e obra como filho do homem e faz os mesmos sinais messiânicos, com discernimento de espírito. Aquele foi o último sinal que a igreja recebeu. Desse sinal que Deus obrou através do sétimo anjo, a igreja não tem mais sinais, tal como Abraão não recebeu mais sinais. Daqui do irmão Brana para frente é filho prometido, é rapto e é arrebatamento. E Brana disse: ele será revelado dos céus, e ele vem após o dia deste ministério de Brana. Aleluia. Então não tem mais sinais messiânicos hoje. O que hoje tem é esta Sara recebendo a semente do ventre do Abraão, cujo nome tem H.M. Brana, a semente que engravida Sara, a igreja, para poder, após os dias deste ministério, você e eu encontrarmos o Senhor nos ares. Ele será revelado nos céus. Isto é bom, meus irmãos, porque aquele dia e hora que ninguém soube foi a vinda do Senhor, e ele veio do céu. E quando ele vem do céu, ele vem para quê? Ele vem para trazer o livro dos selos, ele vem para trazer o livro da redenção, ele vem para cumprir o ministério de filho do homem, cumprindo Apocalipse 10. Oh, meus irmãos, como é bom saber dessas verdades que o mundo não sabe. Isso deveria alegrar as nossas almas, alegrar o nosso coração, com tantas tristezas, tantos problemas que surgem em nossas vidas.
que nos desanimam. Mas quando nós ouvimos essas verdades sobre 7 selos, e que o Apocalipse 10 é o 7º selo, e que o livro já está aberto, e que o que nos resta, irmãos, unicamente é rapto, é arrebatamento. E quem que vai no rapto? Aquele que tiver fé de rapto. E você tem chegado ao lugar onde você pode adquirir fé de arrebatamento. E este lugar não é um grupo de ministros, esse lugar não é um grupo de homens, esse lugar não é nem mesmo alguém que se diz profeta hoje, mensageiro hoje. Este lugar é a palavra, é a mensagem do 7º anjo. Este lugar é a abertura dos selos. Este lugar é o alimento que as águias comem, o alimento espiritual no seu devido tempo. E não importa se um grupo te exclui da mensagem, não importa se não querem ter companheirismo com você, não importa se te isolam, se fazem uma cerca nos seus grupos e não querem te ouvir. O importante é que Cristo não te rejeita. Ele desceu do céu por causa de você. Ele desceu do céu para te mostrar que você está redimido e completamente redimido. Talvez as pessoas te excluem. Você não faz importância para elas. Os grupos da mensagem, não só da primeira e segunda etapa, mas na própria terceira etapa, grupos se fecham. Mas uma coisa é certa: Ele desceu do céu, abriu a palavra e se desvelou. É o poderoso Deus desvelado perante nós. Pode você ver o Filho do Homem, Cristo mesmo, dando alimento para você. Oh, meus irmãos, isto deveria alegrar nossa alma, alegrar o nosso coração, para ver a importância e o valor desta mensagem. Somente essa esposa, e essa esposa, irmão, ela não é um grupo. Essa esposa não é um grupo. Essa esposa são indivíduos que Deus não trata com grupo. Deus trata com indivíduos. Mombrana diz que aos gentios Ele trata com indivíduos. Indivíduos. Ah, você não é do nosso grupo, você não está no rapto. Não, não é assim. Você só perde o rapto se você não estiver na palavra, se você não estiver na mensagem, se você não estiver comendo 7 selos, se você não adquirir fé de rapto que está nos trovões, aí você perde o rapto. Glória a Deus. Eu quero terminar com esse parágrafo da mensagem: a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Glória a Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos. A partir do parágrafo 212, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos, a partir do parágrafo 212. Quero ler com vocês nesta hora, porque é muito bom, meus irmãos, saber que o 7º selo está aberto, saber que o 7º selo está revelado, e que o 7º selo trouxe Cristo à terra outra vez. O arrebatamento, quando aconteceu o rapto, o Filho prometido, ele não desce na terra, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Mas o 7º selo, o Apocalipse 10, Mombrana diz: o 7º selo o traz de volta à terra. Aleluia. Quero ler na mensagem de Mombrana a brecha entre as 7 eras e os 7 selos, a partir do parágrafo 212.
o irmão Brana disse: recordem, isto vem na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus são abertos. Agora vejam bem de perto, isto é algo que você deve apanhar. Agora, ele tinha feito sua obra de mediação, fazendo intercessões pelo crente por quase 2000 anos lá atrás, um cordeiro. Agora, ele está se voltando ou se movendo da eternidade, saindo da eternidade, para tomar o título de propriedade do livro e romper os selos e revelar os mistérios. Quando é isto? No fim do tempo. Você apanhou isto? A congregação diz amém. 214. Agora ele rompe os selos. Ele rompe os selos e solta todos os mistérios para eles, para o 7º anjo. Ele rompe os selos e mostra todo o mistério para o 7º anjo. Quando ele rompe os selos, ele traz o livro e dá o livro a quem? Ao 7º anjo, cuja mensagem é para revelar todos os mistérios de Deus nestes 7 selos. Veio? Isso é o que ele disse aqui, todos os mistérios nesses 7 selos. E o cordeiro veio agora de mediador entre Deus e o homem. Ele se tornou um leão. E quando ele se torna um leão, ele toma o livro. Esses são os seus direitos. Deus o reteve. O mistério agora, o cordeiro vem. Ninguém podia tomar o livro. Ele continuava nas mãos de Deus. Nenhum papa, sacerdote, quem quer que fosse, eles não podiam tomar, não. O livro, os 7 selos não tinham sido revelados. Mas quando o mediador, sua obra tem terminado com um intercessor, então ele aparece. E João chamou ele de um leão, e ele vem, observe, que coisa, ele vem tomar o livro. Agora observe, revelar os mistérios de Deus, que os outros tinham conjecturado em todas essas eras denominacionais. Então, quando ele sai do trono, ele toma o livro dos selos, os rompes, e dá ao 7º anjo o livro. Ele não dá a qualquer outro, não. Nem um papa, sacerdote. Não. Quem quer que seja. Ele rompe o livro e dá ao 7º anjo. E quando ele rompe o livro, é porque sua obra de mediação terminou. Ele sai do trono de intercessão. Ele toma o livro dos selos. Irmão, irmã, não adianta os críticos falarem mal do irmão Brana. A verdade é que o livro dos selos já foi aberto, revelado. Não há outra mensagem que supere a revelação dos selos. Na revelação dos selos, Deus trouxe a luz da palavra no ministério do 7º anjo. Aleluia! E é isto que nós estamos comendo do livro, comendo dos selos, deste alimento sólido e verdadeiro, que não é alimento para bebês pentecostais, bebês dentro da mensagem, crianças que não podem comer comida sólida, depende de leite. Isto é alimento para a noiva. Aleluia! Ele saiu do trono, o cordeiro converteu em leão, ele trouxe o livro dos selos, ele deu o livro ao 7º anjo, ele rompeu os selos e foi revelado. E quando ele veio para cumprir exatamente a vinda do Filho do Homem, no último sinal. Glória a Deus. Então, o último sinal que Abraão recebeu foi a visita de Deus em carne, Elohim, com sinal messiânico. E o último sinal que a igreja recebeu foi a visita de Deus em carne, em Brana, com sinal messiânico. Abraão não recebeu mais sinais. O que veio após isso
foi o Filho prometido. A igreja não recebe mais sinais. Após esta visita de Deus em carne em brana, é o Filho prometido, e ele será revelado nos céus, é o arrebatamento. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, que estas verdades possam chegar na alma, no coração de cada um, e eles possam se regozijar, sentir prazer, pois a revelação traz estímulo, diz o irmão Brana, que possam ser repreendidas toda tristeza, todo desânimo, toda amargura, e por meio deste livro aberto, eles sintam prazer na alma, e saber que este foi o último sinal. Estamos aguardando o rapto, o Filho prometido, e ele será revelado dos céus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Não está lá no céu, desde que o Verbo fez-se Emanuel. O próprio Deus se tornou um de nós. Foi um cordeiro que abriu caminho para nós. Teve 7 pontas, 7 eras na dispensação. Foram 7 anjos, 7 estrelas que trouxeram para nós gentios a revelação de quem é Jesus, caminhando entre o seu povo. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela, sua glória certo Paulo fez cair, mas sua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus, o que era, é e há de vir. Hoje em sua esposa está aqui, carne de sua carne ela é, espírito de seu espírito ela tem, palavra de sua palavra em tudo crê, a profecia manifestada hoje é você. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela, sua glória certo Paulo fez cair, mas sua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus, o que era, é e há de vir. Hoje em sua esposa está aqui, carne de sua carne ela é, espírito de seu espírito ela tem, palavra de sua palavra em tudo crê, a profecia manifestada hoje é você. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela, sua glória certo Paulo fez cair, mas sua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus, o que era, é e há de vir. Hoje em sua
só agora no tempo do fim, que os mistérios foram revelados para unir o corpo à cabeça. O Filho do Homem foi manifestado. Uma parte foi em cada era, mas agora é a plenitude para unir o corpo à cabeça pelo ministério de Malaquias 4. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Sua glória certo qual fez cair, mas sua destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era, é e há de vir. Hoje em sua esposa está aqui. Hoje em sua esposa está